Vamos abrir em Mateus 26. Esse assunto de ouvir a voz de Deus é um assunto intrigante, é um assunto que todos nós... Eu me lembro quando eu era adolescente, agora estava lembrando aqui, eu era adolescente, criança, e eu fui em igreja desde cedo eu estava, amém. Desde cedo eu estava na igreja, e a gente nasceu dentro da igreja todas as manhãs. Mas tinha um tema que me atraía, quando alguém ia falar sobre ouvir a voz de Deus. É interessante. Um tema que me parecia assim, parecia uma coisa, deve ser show. Se ouvir a voz de Deus, ter uma instrução, porque é o que nós precisamos. E no fundo da minha jornada, eu agradeço a Deus, porque isso foi algo que o Espírito Santo colocou. Ele que coloca essas coisas dentro. E você começa a valorizar isso. Assim, e hoje eu me vejo, valorizando mais ainda. E não importa a cara de uma pessoa, a amizade, você é educado, nós temos que ser cheios de amor, mas você tem que fazer o que Deus pede. Você lembra a história de Saul? O povo me pressionou, entendeu? Eu sacrifiquei, mas Deus disse, não sacrifica, espera o profeta chegar. Quantas coisas nós fazemos que no fundo é desobediência? Deus diz, não faz. Mas o povo pressionou, eu forçado pelas circunstâncias. Quantas coisas nós fazemos forçado pelas circunstâncias? Então é um treinamento, não é que você seja rude, que você tem que ser cara de pau, porque tem algumas coisas que tem pessoas que são naturalmente, mais assim. Mas é algo espiritual, onde você põe a voz de Deus acima de tudo. Então, e o meu ponto é que existe um ouvir a Deus, além do que nós estamos ouvindo. Porque ouvir a voz de Deus tem a ver com um coração que honra a voz de Deus. Quanto mais o nosso coração se rende, mais claro e mais a voz de Deus se torna específica. E me chamou a atenção essa semana, lendo Mateus 26, tem algumas coisas que Deus fala com a gente assim, do nada, são coisas assim que é fora do normal do texto. Então, Gênesis 26, ou Mateus 26, versículo 32, diz assim, Jesus depois da última ceia, a crucificação, está ali, aquele clima, aquele estresse todo, ele avisou que vai ser morto, crucificado. Olha o que ele diz, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Olha o que ele disse. Eu acredito, meu irmão, que nenhum discípulo registrou essa informação. Jesus disse uma coisa clara. Depois que eu ressuscitar, eu vou encontrar vocês no caminho para a Galiléia. Não é? Está aqui. Eu não acredito que eles registraram esse negócio. Porque a gente percebe quando, em alguns textos, a palavra de Deus fala assim, agora a gente entendeu o que ele quis dizer. Você percebe? Você vê alguns momentos onde os discípulos, ele quis dizer isso. Então, o que acontece? Nós precisamos, e a minha palavra nós precisamos ouvir essa informação, que ele está falando, está disponível. O nosso Deus está falando coisas agora que talvez nós não estamos registrando. Que é preparação para você, porque o que acontece? Se você tivesse ouvido essa voz e registrado e crido, o que acontece? A situação da crucificação foi um enorme de um estresse, uma pressão e um baque para todos eles. Mas alguém devia ter dito assim, pessoal, não esquece que ele disse que ia ressuscitar e ia nos encontrar depois. Então é o seguinte, por mais que essa situação é um baque para nós, não esquece, ele está vindo aí. Amém? Aí o que acontece? O ânimo
seria totalmente diferente. E é isso que a voz de Deus faz. Então, existe, só que o que acontece? A situação era tão complicada, estava se escalonando, era traição aqui, é morte ali, é juízo, é julgamento, é pressão, é Pilatos, toda a coisa estava indo, que certas coisas que são faladas claramente faladas, Jesus disse assim, depois da minha ressurreição, estava falando dele mesmo, eu irei adiante de vós para a Galileia. Amém. Bênção. Amém. Tem um outro episódio em Atos 27, quando Paulo está naquele navio e está sendo batido pelo vento e quase naufragando. O que ele diz? Teve uma noite que o anjo de Deus aparece e diz assim, Paulo, não te preocupa, eu tenho um plano, eu quero que vocês vão até o lugar e todos os que estão nesse navio vão ser salvos, ninguém vai se perder. Aí Paulo acorda e fala para o povão, pessoal, tenham bom ânimo, ontem o anjo do Senhor apareceu e pela sua graça ele disse que ninguém vai se perder, nem um fio de cabelo vai se perder de todos vocês. Então, vamos comer e vamos lá. E o pessoal simplesmente não deu bola. Amém. Então, existe um ouvir. Amém. Além do nosso ouvir, que é uma condição de coração. O nosso coração tem que, de tal maneira, valorizar a voz de Deus, que a nossa sintonia fina, à medida que nós vamos caminhando, nós vamos ajustando o nosso dial para captar as ondas curtas. Amém. Quem está atento vai ouvir certas coisas. Amém? Eu vi uma frase essa semana, esses dias estava estudando algumas coisas e alguém disse assim, por mais sábio que nós achemos que somos no momento, na verdade nós vamos descobrir, se nós tivermos essa capacidade de uma certa consciência própria e uma percepção própria, nós vamos descobrir que nós temos ainda um longo caminho para nos tornarmos verdadeiramente sábios. O que isso significa? A gente vai caminhando com Deus e a gente acha que alcançou certas coisas, mas se você realmente tem essa capacidade, essa percepção de ver a obra que Deus está fazendo na tua vida, e você tem uma consciência desenvolvida, você vai perceber que por mais sábio que pareça que você seja, tem um caminho enorme ainda, porque à medida que você vai caminhando, é uma descoberta de informação, de graça, nem olhos viram o que Deus tem preparado, amém? As informações que Deus tem, amém? Coisas. Eu ouvi testemunhos de pessoas quando aquelas torres gêmeas, aqueles aviões bateram na torre gêmea, teve pessoas que ouviram claramente de Deus, não vai trabalhar hoje, ou tomam um outro caminho e foram preservados. Agora, o que nós vamos dizer assim, a nossa mente natural vai dizer assim, mas pastor, por que só alguns, Deus falou com só alguns? Não, Deus fala com todos, Deus falou com todo mundo esse assunto. Amém? Então a Bíblia diz, na medida com que tiveres medido, então existe uma medida que você ouve, mais vai ser acrescentado. Então, o meu ponto, meus irmãos, ouvir a voz de Deus é um poço meio que sem fundo, é uma eternidade, você vai indo. Amém? Deus tem segredos e coisas preciosas, e quando a gente lê, e eu me lembro, textos favoritos para nós, né? Os segredos do Senhor, e a gente ouve aquilo, a gente, eu quero ouvir, eu quero os segredos de Deus, mas para cada um, o segredo tem um conceito. Aí você acha que os segredos de Deus são isso, aí você vai ver se não, os segredos de Deus são um pouquinho mais, amém? Tem coisas mais profundas. Então é um convite a Deus para ouvir a sua voz, tem coisas preciosas para nós, amém?
Ou seja, e aí o que você tem que fazer? Põe valor nisso. Uma das coisas mais preciosas. A Bíblia diz, se meu povo me escutasse. O outro texto de Deuteronômio, que é o centro, é um dos textos que descreve a bênção, se atentamente ouvires. Então, nós estamos vendo que é um coração que honra a Deus e ama a Deus com tudo que tem. Tiago 4. Tiago 4. Versículo 13. Então, Tiago está falando assim, está instruindo na sua carta, dizendo assim, preste atenção, atendei agora vós que dizeis, olha o ímpeto de dizer, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos 1 ano, negociaremos e teremos lucro. Olha só, você tem todo o plano feito para o ano. Olha o detalhe. Não, porque eu sei, porque atendei agora. Ele está dizendo, alerta para aqueles que dizem, hoje ou amanhã eu vou sair daqui, vou para a cidade tal, lá eu vou passar 1 ano e negociaremos lá e eu vou ter lucro. E aí, versículo 14 diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que ele está dizendo? Não monta a tua vida nas circunstâncias, no teu ímpeto, no que você acha. A nossa vida tem que ser montada em cima da voz de Deus, sempre. É o que ele diz aqui. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ao invés disso, devias dizer, se o Senhor quiser. Amém? Que diferença faz em tudo o que você quiser fazer? Deus, é o seguinte, eu tenho maior vontade de fazer isso assim. Está ok para ti, é isso que tu queres para mim. Esse é o coração, meu irmão, que nós precisamos desenvolver. E muito mais agora, amém, onde as pressões são grandes. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Amém? É um bom conselho para nós. Nesse início de ano, nesse início de... Amém, desse momento onde as forças foram totalmente desequilibradas e nós estamos tentando achar um rumo, e o mundo está tentando achar o rumo, amém? E nós dizemos, deu uma brecha aqui, eu vou fazer isso, porque eu ouvi dizer que fulano de tal está fazendo isso, ele foi para a Serra Pelada e lá está dando ouro, né? Eu vou também, vou vender tudo que eu tenho, amém? E vou lá e vou garimpar ouro, amém? Quantas coisas nós fazemos? Pondera diante do Senhor, amém? Provérbios 16. É ir para a Serra pelada e não ir pelado para a serra, ok? Então, bem claro para não... Amém. Atentai à maneira como ouvis, amém? Provérbios 16, 1. É bom esclarecer, né? Nessa época de fake news e tudo mais. Você precisa clarear bem isso. Amém. Provérbios 16, 1. O coração do homem pode fazer planos. O coração do homem pode fazer planos. Mesma coisa. Mesmo conceito em Tiago. Eu vou fazer isso, isso, isso. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu estava ponderando sobre essa resposta certa. Existe uma resposta certa. Existe um ouvir afinado nessa hora, que é para aqueles que sentam aos pés de Cristo e valorizam, amém, são capazes de abaixar as outras vozes e dizer, Senhor, nós precisamos com clareza, porque uma das coisas que eu creio é que nós normalmente, quando Deus vai falar conosco, nós temos a primeira impressão e nós já sabemos, Deus vai fazer isso. Mas à medida que você vai tendo comunhão com Deus e vai tendo paciência e vai andando com Deus, Ele vai ajustando aquela coisa, porque a nossa percepção entendia que era de uma maneira, naquele momento.
nós vamos sendo ajustados, e no momento que passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, às vezes, da mesma palavra, você olha aquela palavra, e a palavra diz assim, agora ela está bem mais qualificada, agora eu entendo com mais clareza o que Deus está fazendo e como Deus quer fazer. Então, muitas vezes, a primeira impressão que nós temos da voz de Deus é aquela que nos convida, nessa jornada, de realmente ouvir a voz de Deus. E eu creio, meus irmãos, que Deus faz e Deus trabalha parecido como Esther. Ele nos convida para o primeiro banquete, e é no segundo banquete que ele vai dar informação. Amém. Você vai para o primeiro banquete, você vai ali, se não, é só um banquete. Amém. E aí no banquete, ele vai ganhar o convite para o segundo banquete, e é no segundo banquete que a informação vai ser dada. Então é interessante, e você percebe essas lógicas de Deus na tua caminhada, você vai e responde a Deus numa certa situação, e aí você olha para aquela situação e diz assim, tá, mas é só isso? Não. Aí você tem a segunda informação, Deus assim, né? Segundo momento, Deus vai, amém. É uma jornada com Deus. Tremenda jornada com Deus. O que nos ajuda nessa caminhada com Deus é a gente não ter essa sensação de que Deus está obrigado a fazer o que a gente quer só porque a gente fez um favor para Ele, para aceitar Ele e receber a salvação dEle. Deus não está obrigado a fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você acha que Ele tem que fazer, só porque você fez um favor para Ele de ter aceitado a salvação dEle e dizer assim, Deus, tá bom, tudo bem, eu aceito o teu sacrifício. Agora é o seguinte, Deus, não. É um lugar de rendição. Uma das perguntas que nós vamos sempre ser confrontados com o nosso mestre, e o Espírito Santo vai sempre falar para nós, você já se rendeu totalmente a Jesus? Amém. Essa é uma pergunta que nós sempre vamos nos deparar. Amém. E tem 2 eventos, na verdade, 2 eventos que me chamam a atenção. O primeiro é quando Moisés, e você sabe quem era Moisés. Moisés era aquele homem que, quando ele teve aquela discussão sobre quem é líder em Israel, Deus diz assim, os profetas ouvem assim, assim, assado, em sonhos eu falo, mas não fala assim com o meu servo Moisés, a ele eu falo face a face. Moisés tinha uma relação com Deus de outro calibre. Teve a experiência da sarça ardente, amém. Teve a experiência que era treinado, forjado, um grande líder. Mas, o que me intriga, Moisés, tu não vai entrar na terra prometida. Amém. Não vai entrar na terra prometida. E eu queria só ler assim a conversa que eles tiveram, né? Deus teve com ele. Porque às vezes na nossa vida, nós temos preconceitos que Deus tem que fazer certa coisa porque você acha que esse é o certo. Não, é óbvio, eu fiz isso, eu estou fazendo isso e Deus tem que fazer isso agora. Não necessariamente. A palavra de Deus e a voz de Deus e a vontade de Deus é superior, ela é maravilhosa. Nós estamos sempre tendo que nos ajustar. Amém. É impressionante isso para mim. Amém. Nós nunca vamos nos acomodar. Por isso que eu me incomodo um pouco com as pessoas que dizem assim, eu cheguei, já li a Bíblia, amém, uma vez na minha vida inteira, do cabo a rabo, amém. Até os 60 anos de idade eu ia na igreja todo dia, amém. O que mais eu preciso? Amém. É impossível você se aposentar ou baixar a guarda e achar que você chegou lá. Nós estamos sempre desafiados por Deus a viver em novidade. Tem sempre algo que nos atrai para mais perto. Amém? Tem sempre algo que nos leva a andar com Deus. E eu creio, meus irmãos, como nunca nós precisamos a sabedoria dos mais velhos. Amém? E eu creio que os mais velhos estão deixando a desejar nessa hora. Amém? Nós precisamos
da sabedoria do novo, dos novos que estão chegando, do amor por Deus, de todas as idades. Amém? Todas as idades. Mas nós temos que ter uma geração que está no altar e que continua, que o tempo não muda. Essas pessoas amam a Deus e estão ali, amém, afiadas e ouvindo a voz de Deus. Então, Deuteronômio 3, olha só, versículo 23 diz assim: eu, por esse tempo, implorei graça ao Senhor. Olha só. Dizendo: Senhor Deus, passaste a mostrar, e ele, amém, o argumento dele é sensacional. Passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te, então, com base nessa minha introdução maravilhosa, que me deixes passar para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão. Terra, boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor se indignou muito comigo. Por vossa causa, ele já deu uma cutucada, porque foi aquele estresse aquela rebelião da água, e Moisés se irritou, bateu na rocha, e ele diz assim: o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: basta, não fala mais sobre esse assunto comigo. Não quero falar mais sobre esse assunto. Amém, que bênção, amém. Eu acho, amém, essas coisas. Mostra o nível de interação, de comunhão e do relacionamento pessoal que essas pessoas tinham. Eu dizer, é que nem nós, às vezes, nossos filhos, né? Eu quero fazer isso. Não, o assunto encerrado, caso concluído, não vai ver e não vai fazer isso. Amém. Como um bom pai que às vezes faz, né? E aí Moisés, basta, não fale, sobe. Aí Deus diz: sobe até o cimo do monte, aquele Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, e contempla. Amém. Dá uma olhadinha então, olha, porque não passarás o Jordão. Dá ordens a Josué, anima e fortalece, porque ele passará diante desse povo e fará possuir a terra que tu verás. Então, nós podemos ser assim, meus irmãos. Porque lembra que eu tenho falado, nós precisamos analisar as coisas espirituais com lógicas espirituais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Deus estava bravo com Moisés. Deus podia aliviar. A gente tem todas as ideias. Eu sempre, quando eu analiso a Bíblia, eu sempre digo assim: Deus está sempre certo. Amém. Eu sempre sei. Moisés, amém. Pisou no tomate. Deus está certo. Amém. Essa é a minha reação sempre. Só que o que isso fala para mim? Que vai ter coisas que eu acho que eu devia fazer, que Deus vai dizer: não, eu não quero que tu faça, vai ser outra pessoa que vai fazer. E tem coisas na nossa vida que a gente vai ouvir um não de Deus. Dentro desse conceito de ouvir a voz de Deus, nós temos certas realidades na nossa vida que nós montamos um plano, e é interessante a nossa mente, nós somos criativos, vai acontecer isso, nós vamos ter isso, e você já segue. E Deus diz assim: não vai ser assim, isso aqui não vai ser tu que vai fazer, vai ser fulano de tal que vai fazer. Josué vai entrar com eles na terra prometida. Amém. E nós precisamos ser capazes de ouvir a voz de Deus dessa forma também, para dizer: Deus é perfeito no que Ele faz. Você vai se ajustando a essa soberania, ao invés de se empolerar e dizer assim: não brinco mais, porque nós temos essas tendências. A Bíblia fala, lá em Tiago ele diz: não sejais arrogantes nas pretensões de vocês, achando que você sabe mais. Deus tem um bom plano, amém? 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 Então essa história, Deus me deu por alguma razão, essas duas histórias, eu fiquei meditando nessa semana, 2 histórias. Essa, eu fiquei com isso na cabeça, Deus. Porque tem eventos na minha vida que eu sei que Deus disse: não, isso não, eu vou fazer isso. Isso aqui é para depois, ou isso alguém vai fazer. Amém. Eu creio que a gente tem que estar de boa quando Deus fala assim: não mexe nisso aqui, faz isso. O outro evento, similar a esse, é Davi construir o templo. Eu vou construir o templo. E Deus disse: não, tu não vai construir o templo.
Não, eu vou fazer, não vai acontecer o tempo. Então, esse texto está em 1 Crônicas, vamos abrir 1 Crônicas. Eu estou com alguns textos diferentes, mas eu estava, na minha conversa com Deus, nessa descoberta e nessa jornada de nós trilharmos com Deus, uma coisa nós precisamos ter: Deus é sempre bom, sempre perfeito, e Ele diz assim, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E sabe o que acontece? A gente não entende tudo o que acontece, mas a resposta certa para Moisés era um Senhor não. Amém? Nós precisamos entender, a resposta certa para o momento de Moisés era não. Amém? Você lembra daquele rei que diz, eu não quero morrer, 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 eu não quero morrer. Aí o profeta diz, vai lá, diz a ele que ele vai ganhar mais. Acho que era 15 anos a mais. Aí nos 15 anos ele fez uma bobagem, ele fez só bobagem. Só bobagem. 15 anos ele fez bobagem. Podia ter poupado esse final dele. O nível de rendição, e é isso que eu digo, meus irmãos, o nível de capacidade de ouvir a voz de Deus tem a ver com o nível de rendição, a sabedoria, a grandeza e a perfeição de Deus. Ele está ligado, amém? Que às vezes esses homens que falavam, a Bíblia fala, Moisés falava face a face com Deus, ele tinha um outro calibre, ele ouviu um Senhor não, de Deus, e numa boa. Tem que ser numa boa, Deus sabe o que faz, amém? Não é, a vida não é só o que eu quero, o que eu acho, é tudo eu, não, tem um monte de coisa rodando, amém? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que eu tive de chegar até aqui, Deus me deu a oportunidade de enxergar pelo menos a terra prometida. Olha só, Ele fez tudo, treinou, capacitou, sarça ardente, foi julgado, e não entrou na terra, amém? Mas depois a Bíblia fala que Ele apareceu, amém? Seria possível, amém, que Deus sempre tem alguma coisa reservada, diferente. Moisés apareceu no monte da transfiguração. Amém. E a gente é assim, ouvi um sonoro não, fica frustrado. Deus sempre tem o plano perfeito, a resposta perfeita em tudo que Ele faz. 1 Crônicas, capítulo 22. Versículo 8. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância. Sim, mas Deus, tu me mandou derramar sangue em abundância. Tu me mandou ir para a guerra, tu que me mandou fazer tudo isso. Derramasse sangue em abundância e fizesse grandes guerras, não vai edificar casa ao meu nome. Era o desejo do coração de Davi. Não. Muita guerra, muito sangue. Eis que te nascerá um filho. E para mim, uma das coisas preciosas é saber também que quando outros seguem e fazem coisas que nós íamos fazer, é a mesma coisa. Não é nós. É a mesma coisa. Se o meu filho fizer uma coisa que eu sempre quis fazer, amém, graças a Deus, está feito, amém? Está feito, amém? Nascerá um filho, ele será um homem sereno, você é muito agitado, muito estresse, muito sangue nos olhos, amém? Esmaga o limão, muito estresse, muita guerra, muito sangue, muito. Vai nascer um homem sereno. Aí a gente olha assim, olha o filho que Deus deu para Davi, o cara é guerreiro, né? Vai nascer um homem sereno, um homem da sabedoria, né? Do intelecto, né? O cara diz assim, que furada, entendeu? Não, mas Deus escolheu, desde antes da fundação do mundo, forjado por Deus, feitura dele para aquele momento. Um homem sábio, sereno. Amém.
que ia ter paz ao redor, esse vai edificar a casa para mim. Darei descanso de todos os seus inimigos em redor, portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu lhe serei pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Então aí está Davi, um homem segundo um coração de Deus. Queria muito construir uma casa para Deus, e Deus disse, não, teu filho vai construir. O que ele fez? Tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Então ele preparou riqueza, preparou projeto, preparou plano. Toma, amém. Graças a Deus. A resposta certa vem do Senhor. A resposta certa vem do Senhor. Gênesis, para a gente ir concluindo, Gênesis 48. Eu creio que tem mais nesses textos que a gente ouviu, não, mas por hoje acho que está bom assim. Eu estava simplesmente, tipo assim, Deus, dois heróis, amém, cara top, se a gente olhar, top na galeria da fé. Ouviram um não, claro, bem claro, não. Coisas espiritualmente, amém, nobres. Eu vou entrar com eles na terra prometida. Ou vou construir uma casa para o meu Deus. E olha que Davi, é o tabernáculo de Davi. Ele era o cara da presença de Deus. Esse evento aqui, Jacó, é o final da vida de Jacó. Ele está indo para o Egito, né? Foi resgatado por José, naquele esquema da fome, do sonho. Deus levantou José e ele está ali. E no finalzinho, versículo 11 diz assim, então disse Israel a José, eu não cuidara a ver teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Então eu sou extremamente abençoado. E José, tirando-o dentre os joelhos de seu pai, inclinou a terra diante de sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e a esquerda de Israel, e Manassés na sua esquerda e a direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Então ele posicionou os dois filhos, Efraim, né, Manassés na mão direita, é isso? A mão direita vocês estão aí? Gênesis 28, 11. Gênesis 48, 11. Então, presta atenção. A mão direita de José tinha Efraim. Então, ele está empurrando o filho diante de Jacó. A mão direita tinha Efraim, a mão esquerda estava Manassés. Para que, quando Jacó recebesse eles, a mão direita estava sobre Manassés e a mão esquerda sobre Efraim. Porque o primogênito era Manassés e a mão direita tinha que estar sobre Manassés. Porque Efraim era o mais novo. Mas Israel estendeu a mão direita. O que Jacó fez? Quando José empurra os dois filhos assim, a mão direita que estava, ia ir para a cabeça de Manassés, Jacó fez assim. Totalmente inesperado esse ato, que deixou José perdido. Jacó, amém, quando eu olho isso, Jacó era um homem velho, afiado nas coisas de Deus. Pensa bem, meus irmãos. Ele podia simplesmente ter afiado, mas Deus tinha um outro plano aqui. E ele era velho, e no último ato da vida dele, ele fez uma coisa contra um ritual, contra uma tradição, contra uma regra normal e aceitável diante de todos, tradicional, que não, ele quebrou uma regra natural, porque existe uma lei superior. E, meus irmãos, nós precisamos ser capazes, em qualquer situação, ter estar alerta. Mas isso sempre todo mundo faz, eu sempre fiz, e sempre... Não, mas sempre nós precisamos estar com o coração atento à voz de Deus. E você está... E aí José, amém, recebeu um não também, né?
Amém? José treinou o cara para ser o Manassés, vai ser o cara. Ele tinha tudo planejado e Deus disse não para ele, é esse. E aí diz assim, e abençoou. Então, Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E, meu irmão, isso é um assunto importante, tanto é verdade que tem bastante coisa escrita em função desse evento. Amém? Abençoou a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até o dia de hoje. Eu acho o máximo essas pessoas que fazem eles lembram tudo o que Deus fez. Amém. É acumulado. Deus que fez isso, Deus que fez aquilo, Deus que fez aquilo. Ele vem com tudo, com a bênção. Amém. Com a intervenção de Deus de 90 anos, não sei quantos anos ele tinha, ele vem acumulando o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus do meu avô, o Deus que me fez isso, o Deus que me sustentou, o Deus que me curou, o Deus que me livrou, o Deus que fez isso, o Deus que me trouxe aqui. E aí ele larga todo o pacote que vem lá de trás. Você percebe que não são eventos assim, não, é uma vida que vai acumulando e você larga para o próximo. E ele diz assim, o anjo que me tem livrado. Ele está colocando tudo no jogo aqui. Abençoe esses rapazes, seja nele chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. Amém. É lógico. Tomou a mão direita do pai. E nós fazemos isso, né, meus irmãos? Não é assim, Deus. É assim. Nós fazemos assim, Deus. Não é assim. É assim, Deus. Tem que estar sempre corrigindo Deus. É impressionante. O meu chamado é corrigir Deus na vida, porque Ele sempre deixa alguma coisa fora. E a gente sempre tem que dar uma mãozinha, porque Ele não é perfeito no que Ele faz. A gente tem que dar uma corrigidinha nele. Deus, escapou essa aqui. Aí, pensa bem, a nossa, e José, nós somos José, e nós dizemos para Deus assim, a nossa arrogância, que é o que Tiago fala, dizer assim, pai, é o seguinte, nessa aí, assim, essa aí, te dá uma mãozinha aqui. Pegou a mão, tomou a mão do pai, para mudar a cabeça. Era sério, aquele evento era sério para ele e para tudo. Pega a mão e desvia. Aí olha o que ele diz para o pai, não é assim, pai. Pois o primogênito é esse. Tu está quebrando uma regra, quebrando uma tradição, Pois a mão direita tem que estar sobre a cabeça de Manassés. Mas seu pai recusou. Não. Eu acho o máximo essas pessoas. Educadamente você diz não. Não. Você tem que fazer isso. Você abre o sorriso e diz não. Eu sei, meu filho. Eu sei. Amém. Que resposta. Eu sei, meu filho. Eu sei o que tu pensa, eu sei o que tu já fez, eu sei por onde tu andou. Amém. Eu já vivi isso aqui. Eu também não sou o primogênito. E Deus me escolheu. Eu sei como é que funciona isso. É Deus. Tem a ver com Deus, o plano de Deus. Não tem a ver com quem é melhor do que eu. Tem a ver com Deus que tem um plano perfeito e a resposta certa. Eu sei. Ele também será um povo, também será grande. Contudo, o seu irmão menor será o maior do que ele, e a sua descendência será multidões de nações. O último ato de um homem já velho, afiadíssimo, contra a lógica natural. E é a minha oração, meus irmãos. Nós vamos ter que criar e aprender e desenvolver essa virtude, essas faculdades exercitadas para saber trocar de mão. Vários eventos vão surgir na nossa vida e você vai ter que ser capaz. Talvez você não seja popular, talvez você seja criticado, mas o importa
é você estar sintonizado e fazer o que Deus diz. Amém? E a partir de hoje, Israel abençoa. Deus vos faça próspero, como Efraim e Manassés. E como foi uma nova tradição foi criada agora. Todas as vezes que você abençoa a geração, você põe Efraim na frente de Manassés. Fruto desse evento histórico e espiritual importante, de alguém que estava atento. A resposta certa vem do Senhor. Tem o texto que vocês conhecem, que eu queria concluir, o texto de Romanos. Romanos 12, 2 diz assim: e não os conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Tem uma tradução que diz assim: parem de imitar os ideais e as opiniões da cultura ao teu redor. Parem de imitar os ideais e as opiniões da cultura ao teu redor, mas sejam transformados internamente pelo Espírito Santo, através de uma total reformulação de como você pensa. E, meus irmãos, a caminhada com Deus faz isso. A transformação de caminhar com Deus faz você pensar diferente. O homem espiritual pensa diferente, ele enxerga diferente, ele ouve diferente, ele analisa diferente, ele tem uma visão de mundo totalmente diferente. Ele olha para as coisas, quando todo mundo vê causa, ele vê oportunidade, quando todo mundo vê isso, ele vê diferente, porque ele foi ajustado para ver como Deus vê. Aí diz assim: isso vai capacitar você a discernir a vontade de Deus para você, na medida que você experimente e vive uma vida linda, perfeita aos seus olhos, agradável e boa. Então, a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, ela passa pela transformação de como você pensa. E é nesse lugar, é nessas condições que a gente está de caminhar com Deus e ouvir a voz de Deus e sermos ajustados e ouvirmos nãos, muitas vezes, sermos capazes de não fazer plano, achar que a gente faz isso e acontece, e sempre dizer: Senhor, amém. Não meu querer, mas o teu, Senhor. Seja feita a tua vontade. E a nossa oração: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. No momento que você é 100% um canal dessa oração, a tua vontade, o teu reino venha, a tua vontade seja feita aqui na terra como no céu, isso só vai acontecer uma total transformação de como você pensa. Então, que Deus nos dê essa capacidade, amém, de mais e mais ir nos ajustando. Tem um ouvir além do ouvir, amém. Tem um ouvir nas entrelinhas, coisas que Deus está falando aí, que se a gente prestar atenção, se a gente, amém, ajustar o nosso ouvido e realmente pôr valor nisso, nós vamos ter informação diferente na frente do que está acontecendo. E nós vamos ter uma jornada próspera e abençoada. Deus sempre tem um bom plano para os seus. Amém? Então, que Deus os abençoe e sejam capazes de exercitar essa caminhada com Deus ao ponto de... E a minha oração é essa: nós precisamos de pessoas mais idosas fazendo isso. Nós precisamos de pessoas mais velhas, que tenham uma jornada com Deus, que sejam capazes de discernir a voz de Deus e liberar a boa e agradável, perfeita vontade. Amém. Que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus.